Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos para a história, página 148 e 149, unidade 6, ok? Os nomes dos lugares têm história. Você reconhece os nomes dos lugares que aparecem na ilustração? Olha lá, Rua dos Candangos, Avenida Dom Pedro II, Rua dos Imigrantes. Você conhece a história dessas ruas? Em sua opinião, esses nomes têm alguma relação com a história? Por quê? Rua dos Imigrantes, né? Lembra, os imigrantes vieram de vários lugares para cá. Olha lá, Dom Pedro II, né? Olha lá, é um de quem? Português. Bom, você saberia identificar no desenho exemplos de espaços públicos e privados? Vamos lá, espaço público. O que nós temos aí de espaço público que as pessoas podem ir, entrar à vontade? Nós temos aí uma escola, né, municipal de Pindorama. É que tá difícil para o professor enxergar aqui. Pindorama. É um espaço público. Quer dizer que, se você quiser estudar aqui, que é uma escola municipal, você pode. Olha lá. Hospital Público de Marajoara. Público. Qualquer pessoa pode se tratar aqui, porque ele é gratuito. Na verdade, você paga impostos. Os impostos... O que são impostos? É o valor que você paga que está embutido em tudo que você compra. Por exemplo, você vai ao mercado e você faz uma compra. Você comprou uma bolacha, tá bom? Você pagou R$3 na bolacha, um pacote de bolacha. Naquele valor, tá, o dinheiro que vai para quem fabricou e vai também para o governo. Uma partezinha daquele valor vai para o governo. Isso são impostos. A mamãe e o papai, eles têm a casa onde vocês moram, tá bom? Todo ano tem que pagar o IPTU, que é um imposto, para você poder também morar naquele espaço. Tá? Então, a gente paga impostos. Quando fala assim, é público, que eu não pago nada, na verdade, você paga no meio dos impostos, ok? Olha, supermercado Tropeiro, é público? Não, tem um dono, é privado, não é do órgão público. Tem um dono, é uma pessoa que foi lá e abriu um supermercado. Então, ele não é público, ele é privado, ok? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Página 150. Nós iremos até a 158. Os espaços de convivência. Você sabe o que é um espaço público e um espaço privado? Os locais denominados espaços públicos pertencem ao cidadão, nós, né? Então, a gente não paga para usar ele, não paga diretamente, na verdade, a gente paga através dos impostos. Por isso, eles são administrados pelo governo ou por instituições públicas, como, por exemplo, podemos citar as ruas. As ruas são espaços públicos, né? Todo mundo pode passar nela. As avenidas, as praças, praias. Praias são públicas, professora? São públicas. Mas a minha mãe pagou pra gente ir na praia, pagou o hotel para vocês ficarem, né? Pagou o combustível para vocês chegarem. Isso sim, mas para entrar na praia, não, a praia é pública. Sedes de governos, escolas. Mas a escola venceu. Minha mãe paga, meu pai paga, porque é uma escola privada, não é uma escola pública, tá? Os museus, hospitais, nós temos hospitais públicos, nós temos hospitais particulares também.
Mas tudo que é público pertence a nós, cidadãos, certo? Só que nós nomeamos uma pessoa que cuida desses órgãos públicos, desses espaços públicos, que nem aqui em São José do Rio Preto, é o nosso prefeito, tá bom? Os espaços públicos possuem horário de uso e regra de convivência que devem ser respeitados por todos da população. Pessoal, regra. Tem que existir regra em todos os lugares. Se não existir regra em todos os lugares, vira uma bagunça. Então, a gente tem aqui, ó, a prefeitura da cidade de Juazeiro, na Bahia. Foi uma foto tirada em 2018, uma foto recente. Já os espaços privados ocorrem aos locais que pertencem a uma pessoa, ou a uma família, a uma empresa ou um grupo de empresas. Os espaços privados são administrados pelos seus proprietários, que organizam as regras de um uso para as pessoas que irão frequentá-los. Como, por exemplo, temos escolas particulares, que é igual a nossa escola, tem que ser. Hospitais particulares, um exemplo é a Unimed, que é ali pertinho da nossa escola. Os espaços de trabalho como escritórios e empresas e etc. Esses aí, eles têm dono, ok? Nós não somos os donos de espaços privados. Ninguém é dono do Colégio Vencer, é? Não, você paga para estudar lá no Vencer, tá? Porque ele tem um dono. Quem é o dono? Tio Jefferson. Alguns espaços privados podem ser frequentados livremente por pessoas como loja, supermercado, shopping center. Então, o shopping é privado, tem um dono? Tem, ele é um espaço privado, ele tem um dono, mas você pode frequentar ele lá tranquilamente. Não é? Você pode ir quantas vezes você quiser ao shopping, a hora de funcionamento que você quiser. Você pode ir ao shopping. Só que para você comprar alguma coisa no shopping, você precisa ter dinheiro, ok? O espaço privado, bastante diferente, um espaço privado bastante diferente dos exemplos anteriores, é a nossa moradia. Então, quer dizer que a minha casa é privado? É um espaço privado? É. Só pode entrar na sua casa quem você aceita entrar na sua casa. Não pode um desconhecido entrar lá na sua casa, tá bom? Ele é um local de acesso apenas à família que mora nela e às pessoas que são convidadas a visitarem o local. Por isso, esse espaço privado também é chamado de espaço doméstico. Então, a sua casa, além de ser um espaço privado, que é seu, da sua família, você pode chamar ele de um espaço doméstico, ok? Página 152. Observe as imagens e identifique, deixa eu pegar aqui meu marca-texto, a qual espaço elas pertencem. Então, a gente vai colocar A, se ela pertencer a um espaço público, B, se for privado, e C, se for doméstico, ok? Essas ruas que estão aqui, as ruas, ela é um público, ela é público, é de todos nós, ela é privada, tem um dono, ou ele é doméstico? Lá na minha casa. Público, né? Então, você vai colocar a letra A. E aqui, ó, tem uma família reunida em casa. É público, privado ou doméstico? Se não existisse a palavra doméstico, eu colocaria apenas privado, certo? Mas como existe a palavra doméstico, a gente usa o doméstico, que é a letra C. Aqui, esta loja, ó, uma mulher indo na loja de tecidos, ela vai comprar um tecido. Essa loja é pública, é de todos, ela é privada, tem um dono, ela é doméstica, é da minha casa. Ela é privado? B. Essa moça aqui no supermercado, o supermercado ele é público, é de todo mundo? Ele é privado, tem um dono, ou ele é doméstico lá da minha casa? Ele é privado, ok? Tem um dono. Olha aqui esse parque, essa praça, né? Ela é o quê? Pública, é de todos. E aqui, ó, uma família reunida aqui na casa dos avós, saíram para almoçar na casa da vovó e do vovô. É
doméstico. Ô, Pro, eu coloquei privado. Se não existisse o doméstico, você poderia pôr privado, porque tem um dono. Mas como tem doméstico, você deixa como doméstico, ok? Página 153. Os registros de memória dos espaços de convivência. Além da organização e das regras de uso, os registros de memória dos espaços privados e públicos são diferentes. Nas moradias, os registros de memória trazem informações sobre a história da família, enquanto nos espaços públicos, os registros trazem a história de um grupo social ou uma comunidade ou uma sociedade. Olha aqui, ó. As fotografias encontradas em uma moradia são exemplos de registro de memória. Quando você vê uma fotografia, você vê que está contando a história de um momento da sua vida que passou, o momento da vida da mamãe, do papai, do vovô, da vovó. Aqui, a placa que identifica o nome de um parque público é um exemplo de registro de memória do espaço público. Lembra lá do Maurício de Nassau, né? Que o observatório dele foi demolido e hoje tem uma placa apenas que fala que ali que foi o observatório dele. Então, a placa é um registro de memória público, né? Todo mundo vê. 2. Quando visitamos a moradia de uma pessoa, ela pode nos apresentar seus registros de memória, explicando os acontecimentos que estão por trás deles. Mas se você quisesse colocar a história da origem ou o nome de algum lugar público, como você faria? Registre aqui as suas hipóteses. Então, eu coloquei aqui uns exemplos. Muito fácil. Olha lá. Pesquisando, como que você poderia fazer? Pesquisando em livros, revistas, internets ou entrevistando pessoas que viveram naquele lugar. E aí você vai conhecer sobre a história daquele espaço, ok? Página 154. O nome das ruas, dos bairros e das cidades. O nome dado a algumas cidades, bem como as suas ruas, seus bairros e até monumentos, pode representar e preservar a memória e a história de algum acontecimento. Por isso, muitos turistas, quando viajam e visitam também uma determinada cidade, se interessam por conhecer lugares específicos que os ajudem a conhecer a história do local. Então, quando vocês viajam, às vezes vocês acabam viajando para lugares onde conta-se histórias, né? São lugares históricos. Uma das maneiras de fazer isso é realizar passeios pelos bairros para conhecer monumentos e prédios que fazem parte do marco histórico. Lembra do marco histórico? Que marcou a história. Todos os espaços públicos possuem um nome, pois desta forma é possível identificá-los e localizá-los. Que nem a avenida que nós temos ali na escola, passando embaixo da escola, é a Avenida Badibacite, né? Badibacite é o nome de uma pessoa, de um médico, se eu não me engano, tá? Então, conta a história. Então, o nome que é dado às ruas da cidade, geralmente é em homenagem a alguém. As ruas, avenidas, praças e os parques de um município são exemplos de espaços públicos e os nomes atribuídos a esses lugares possuem origem e significados próprios. Já a escolha dos nomes ocorre por diferentes motivos que visam manter viva a memória de pessoas que contribuíram para a história local ou nacional de um acontecimento histórico. Então, pessoal, professora, então eu posso colocar o nome da minha rua com o meu nome? Não. O nome dado às ruas, às avenidas principais, são nomes de pessoas que fizeram algo muito importante para a história da cidade, da construção da cidade, ou do país mesmo, ok? Então, pessoal,
Não é simplesmente eu ir lá e colocar o nome de rua. Não, precisa para dar um nome àquela rua, para dar um nome até a uma ponte, a pessoa ela precisou ter um marco histórico na nossa vida, na vida da sociedade. Precisa marcar a história, ok? A gente vai precisar entender um pouco mais. Desta forma, esses espaços podem receber nome de pessoas ou grupos sociais. Podem estar relacionados a características da comunidade e até datas comemorativas. Então, tem aqui, ó, placa de ruas em Petrópolis, né? Rua do Imperador, Praça Dom Pedro II. Olha lá. Observe o exemplo da placa de identificação aqui, ó. Rua Invasão dos Holandeses. Olha o nome dessa rua. Por quê? Foi um ato que marcou, lembra? Marcou a história. Placa com identificação de uma rua da Vila Sabrina, em São Paulo. Exercício 1, da página 155. Imagine que você está fazendo uma pesquisa sobre o nome da rua Invasão dos Holandeses, que fica na cidade de São Paulo. Use os seus conhecimentos sobre o assunto para responder as questões. A. Sobre o significado do nome desta rua, marque um X na frase correta. É uma característica da comunidade? É um acontecimento histórico ou é o nome de uma pessoa ou grupo social? Invasão dos holandeses. O que é? É um acontecimento histórico. Lembram disso? Agora, justifique a sua resposta explicando a origem do nome desta rua. Então, olha lá, é um acontecimento histórico que foi a invasão dos holandeses ocorrida no Nordeste brasileiro. Lembra? Primeiro eles invadiram Salvador e lá eles ficaram 1 ano e depois invadiram Recife, que lá ficaram 24 anos, certo? Então, foi professora, mas o nome desse acontecimento está em São Paulo, não foi em São Paulo, foi em Salvador e Recife. Pessoal, nós temos muitas ruas com os mesmos nomes. Por isso que você tem que colocar o nome da cidade, o CEP, para ir corretamente. Porque a mesma rua, por exemplo, pode chamar Avenida Badibacite, pode ser aqui, mas nós temos a cidade, que é Badibacite. Podemos ter esse mesmo nome em ruas do Rio de Janeiro, em ruas do Salvador, podemos, tá bom? Por isso que sempre tem que pôr qual é a cidade, qual é o estado. Página 156. Converse com seu familiar e investigue sobre o nome de uma rua da sua cidade que remeta a uma pessoa importante para a história local, uma data histórica ou uma característica dessa cidade e depois registre a sua descoberta. Eu aqui nem precisei, né? Eu pensei em deixar para vocês pesquisarem, mas a prof falou assim, para que eu vou deixar eles pesquisarem? Eu vou pesquisar e mostro a eles o que eu pesquisei. Então, eu pesquisei aqui sobre aquela avenida Filadélfo Gouveia Neto, tá? Quem foi Filadélfo Gouveia? Sabe aquela avenida que o pessoal gosta de fazer caminhada, que passa um rio no meio? Então, por que ela foi dado esse nome à Avenida Gouveia Neto? Do nome dessa pessoa, tá? Quem foi ele? Na verdade, ele foi delegado de polícia, foi prefeito da cidade e fez obras importantes como a construção da primeira represa municipal. Então, nossa primeira represa municipal foi construída, né? Foi organizada pelo Filadélfo Gouveia Neto. Por isso que o nome daquela avenida principal que nós temos ali é homenagem a ele, certo? Professora, mas eu quero pesquisar de outra rua. Eu posso? Fica à vontade. Os bairros também podem ser nomeados a partir de sua própria história. É o que ocorreu com o Centro Histórico de Salvador, o Pelourinho. Vai cair, ó, perguntando sobre o Pelourinho lá na prova de história. Ó, o nome do Pelourinho vem de um tipo de mastro de madeira ou pedra que ficava na praça central de todas as cidades coloniais. No Pelourinho, os escravos eram castigados e, além disso, avisos importantes para a comunidade eram fixados lá. Então, aqui no Pelourinho, tinha aqui um mastro. O que é mastro?
pensa assim, ó, é um pau, tá? Um pau no meio da cidade, certo? E nesse pau, o que que acontecia? Os escravos, muitas vezes, eles estavam aqui, né? Ficavam amarrados com seus braços aqui, o corpinho deles, né? E eles eram chicoteados aqui na praça para todo mundo ver. E também quando não tinha isso, né? Quando não era o castigo dos escravos, eles, quando tinham mensagens importantes para a população, iam até esse mastro e falavam as informações importantes para que todos pudessem saber do que se tratava, certo? Página 157. Já o bairro de Santa Teresa, na cidade do Rio de Janeiro, é conhecido por suas construções históricas. O nome veio de um convento que ficava na região chamado Santa Teresa. Então, pessoal, muitas pessoas já viram. Esse aqui é o bondinho, bonde Santa Teresa, que circula pelo bairro desde 1872 e atrai muitos turistas. Então, quem vai lá visitar, né, essa região, professora, pode andar de bondinho? Pode sim. Com certeza você paga um valorzinho para você passear nesse bonde, mas pode sim. O nome das cidades pode caracterizar alguns aspectos geográficos da região. Foi o que aconteceu com a cidade de Ouro Preto, localizada em Minas Gerais. A cidade recebeu esse nome em 1823. Antes, Minas Gerais era chamada de Vila Rica e teve sua origem por volta de 1698. Vila Rica foi uma das regiões de onde mais se extraíram metais preciosos do Brasil. Por isso que chamava Vila Rica, porque foi o lugar onde mais conseguiu tirar metais preciosos ali. Então, precioso é riqueza. Então, por isso que ficou conhecida como Vila Rica. O ouro dessa região era de cor escura, de onde veio o nome Ouro Preto. Então, hoje chama-se essa cidade de Ouro Preto, porque o ouro era escuro. Tá vendo? Então, tudo tem uma história. Página 158. Além das características geográficas, muitas cidades brasileiras receberam nomes de origem indígenas e africanas. A escolha desses nomes é uma forma de homenagear essas culturas, pois o nome atribuído às cidades não diz respeito apenas a uma pessoa ou a um grupo social, mas também a como esses povos viviam e compreendiam o local que moravam. Por exemplo, o nome de Ubatuba, lá na praia de Ubatuba, né? No município do litoral de São Paulo, é de origem tupi-guarani e significa o quê? Junção das palavras uba e do lugar tuba. Ó, da fruta uba, nossa professora, junção da palavra fruta uba e lugar tuba, sim, daquela época, né? O nome Caxambu, de uma cidade do interior de Minas Gerais, é origem africana e significa tambor, sendo um nome atribuído também a uma dança afro-brasileira. Então, Caxambu, né, é o nome de um tambor e de uma dança afro-brasileira. Você é o historiador. Muitas cidades brasileiras receberam nomes de origem indígena. Vamos descobrir o que significa alguns desses nomes? Com orientação da professora, destaque as cartas disponíveis no material complementar e pesquise o significado dos nomes das cidades que estão indicados nela. Depois registre, né, o significado dos nomes de cada cidade e faça um desenho que represente essa informação. Em seguida, embaralhe as cartas e brinque com os seus familiares de jogo da memória, com nome de origem indígena. Vamos fazer?
Lá na página, então, 211, 213, 215. E Dona Mini, né, que tá aqui enchendo o patamar da professora, tá assim, vocês ouviram ela falar não? Ela respondeu para mim. Mini, coisa feia, filha, responder. Não pode responder para mamãe. Olha, o que as crianças vão achar? Que você é uma respondona, que não respeita a mamãe? Tá com uma cara de mal criada? Você não quer estudar? Vamos lá estudar com a mamãe. Então, pessoal, vocês vão destacar essas 3 páginas, 211, 213 e 215. Pro, eu já recorto? Ainda não recorta não, só tira a folha, tá bom? Por quê? Olha lá. Primeiro a gente vai escrever aqui, ó. Cidade de Aracaju, ó. Pro chão? Ela vai pro chão, tá bom, gente? Eu não consigo dar. Cidade de Aracaju. Qual é o significado desse nome? Primeiro a gente vai escrever, depois você se recorda. É o cajueiro dos papagaios. Então, pessoal, o que você vai fazer? Você vai escrever o que significa e você vai representar esse significado em forma de desenho. Desenho que você achar melhor. Você pode, né, desenhar uns papagaiozinhos aí. Cidade Baturité. O que significa Baturité, professora? Significa grande serra. Vai fazer um desenho representando o significado. Cidade Bocaiúva. Bocaiúva, isso mesmo. Tipo de palmeira. Cidade Guaratinguetá. Significa muitas garças brancas. Cidade de Itu. Significa cachoeira. Cidade Jacareí. Rio de jacarés. Cidade Sapucaia. Sapucaia. Fruto que faz saltar os olhos. Eu não ia querer comer esse fruto que faz saltar os olhos. Cidade Taubaté. Aldeia Alta. Cidade de Votuporanga. Vento Bonito. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever o significado. Depois que você escrever o significado, você vai desenhar o que representa esse significado. Ó, que nem fruto que salta, que faz saltar os olhos, né? Você pode desenhar uma pessoa com o olho saltando para fora. Faz de conta, não sei. E depois que você fizer isso, pode fazer de canetinha se quiser. Vocês vão brincar de jogo da memória com a família, né? Baralha as cartas, viram todas para baixo e vocês tentam achar o nome com o desenho que representa esse nome, certo? Essa, então, fica como uma tarefinha para vocês. Super beijo, viu? Bom descanso para todos vocês.